Está no ar o programa Belas Artes, a UFTM Além do Lattes. Criação e apresentação, professor Carlos Francisco de Moraes. E produção do Serviço de Mídia e Extensão da UFTM. Olá, tudo bem com você? Bom Você está se dia. cuidando dos seus? Tô Olha quem tá aqui. sim. Como você tá? Eu tô morrendo de saudade de todo mundo, das aulas presenciais. No entanto, né, nesse momento difícil, a gente tá aí, quarentenando, aproveitando para colocar as leituras em dia. Que bom. Olá, meu amigo, você que está aí no YouTube, nas outras redes, nas outras plataformas. Estamos começando mais um episódio do programa Belas Artes, a UFTM Além do Lattes. Este programa é dedicado a dar destaque às pessoas da UFTM que, além de desempenhar a sua atividade profissional, também são artistas. Aqui nós recebemos docentes, técnicos administrativos, discentes também. Hoje é o caso de uma discente do curso de letras, a Camila Manuela, que vocês já estão vendo aqui comigo. Você está bem, né, Camila? Graças a Deus, professor. Que bom. A Camila é poeta, é atriz, é modelo, é performer, é de tudo um pouco, e tudo a Camila faz bem. Então, hoje eu a convidei para conversar um pouquinho sobre essas diversas atividades que ela desempenha, com tanto carinho, com tanto cuidado. Camila, você está em Uberaba? Sim, eu tô em Uberaba, fazendo a quarentena aqui, trabalhando, home office, estudando bastante, lendo, aproveitando esse tempo, como eu disse, para poder colocar um pouco das leituras que eu queria fazer há algum tempo em dia. E é isso. Você já se acostumou a essa rotina de aulas remotas? Ainda está um pouco complicado, estou me adaptando. Eu gosto muito de poder olhar frente a frente para as pessoas, de conversar. Eu sou um pouco, apesar de trabalhar com teatro desde que eu me entendo por gente, eu ainda sou muito rígida em relação às câmeras, no sentido de eu achar que distancia um pouco as pessoas. É um pouco irônico até, porque eu trabalho também com câmeras, mas eu prefiro muito mais o presencial, tanto que a minha paixão de vida, assim, é o palco exatamente por isso, por esse contato mútuo que você tem com as pessoas. Mas tô me adaptando aos pouquinhos. Todos precisamos, né? Eu sempre tenho comentado que, do meu ponto de vista, a aula é uma experiência, né? Não é simplesmente um trabalho intelectual. Ela é isso, lógico, mas é também uma experiência. E está faltando essa experiência física, corporal de contato, e nós precisamos nos adaptar, né? Mas é uma luta de todos. Vamos ver até onde nós aguentamos. Camila, como é que você veio parar em Uberaba, na UFTM? Que eu sei que você é de BH, não é? De Belo Horizonte. Como é que você veio parar aqui? Bom, quando eu me formei no ensino médio, eu não tinha certeza ainda do que eu queria fazer, que a vida inteira eu achei que eu faria direito, porque eu queria muito trabalhar com questões familiares, era uma área que eu gostava muito. Eu sempre fui muito ligada a projetos sociais desde pequena, sempre gostei de voluntariar, é uma parte da minha vida que eu gosto muito, e era uma forma que eu achei que eu poderia ajudar muito. No entanto, quando eu estava ainda no ensino médio, eu consegui fazer um estágio e vivenciar um pouco dessa rotina, né, do direito, da advocacia, observando de perto, eu percebi que eu não tinha vocação nenhuma e que eu não seria feliz trabalhando dentro de um escritório, por exemplo. Já que desde sempre a minha vida estava ligada, além disso que eu comentei, de voluntariado, enfim, com as artes. E eu sou uma pessoa muito comunicativa, para quem me conhece, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de estar sempre pegando coisas para fazer, enfim. E eu vi que não era para mim, que não era uma coisa que eu seria feliz em fazer, e aí eu fiquei um tempo pensando, eu fiquei dividida bastante tempo entre letras, porque eu sempre tive um amor muito grande por literatura, eu sempre gostei muito da língua portuguesa em todos os âmbitos, e jornalismo, exatamente também por esse lado comunicativo e poder escrever. No caso, eu gosto muito da área de redatoria.
E aí eu me formei, acho que em 2014, final de 2014. Aí no começo de 2015 eu me inscrevi em algumas universidades, eu cheguei a passar, só que eu não tinha certeza. Então eu me dei um tempo, de um período de 1 ano, para decidir o que eu realmente queria fazer, porque eu não queria, tudo que eu começo, eu termino. Então eu queria ter certeza daquilo que eu estaria, a minha escolha, né? Eu queria ter certeza da minha escolha, porque seria algo que eu faria durante alguns anos, e eu queria ser feliz nessa escolha. E aí eu escolhi fazer letras, e quando eu fui pesquisar universidades, eu nem me inscrevi na UFMG, que é em BH, porque eu não gosto muito da questão do trânsito. Então, eu sempre fugi muito disso. E eu descobri que a UFTM era uma referência no curso de letras, não só na região sudeste do país, mas como no país inteiro, no curso de letras. E aí, eu me inscrevi, foi assim, eu fui pesquisar sobre a UFTM, e eu falei, nossa, que interessante. E me inscrevi, e eu passei. E eu falei, tá, eu vou agora. Aí eu vim pra cá para poder fazer letras, não conhecia praticamente ninguém. E vim na cara e na coragem para fazer aquilo que eu acreditava que era certo. E descobri que sim, foi uma escolha certa. Eu sou muito feliz no curso que eu escolhi, com as pessoas que eu conheci, os âmbitos que eu vivenciei, que eu conheci também. Eu sou muito realizada dentro dessa área. Fico muito feliz com isso. Que bom. Você, então, ao contrário de tantos escritores, não se decepcionou com a letras, né? A letras costuma ser um curso que mata escritores, mata seus artistas. Né? Eu costumo dizer, eu até brincava muito com isso, é que antes eu tinha não é uma facilidade, mas eu escrevia sem pensar muito. Hoje, para mim, a escrita é um trabalho. E que eu não sei se eu vejo como um distanciamento ou como um ato de acabar com algo que eu gosto tanto. Mas sim, me fez ter outras perspectivas e pensar com outros olhos. Eu tenho uma dificuldade muito maior hoje em dia em escrever do que eu tinha antes. Antes eu simplesmente eu tinha um hábito e uma fluição maior na escrita. Hoje eu não consigo, por exemplo, eu escrevo muito poema e eu gosto muito de poema. Eu não consigo escrever sem parar para pensar e ficar muito tempo pensando naquilo. Aí às vezes eu escrevo, aí eu fico, meu Deus. Aí eu já vou fazendo uma análise, da mesma forma que também ler poesia. Eu não consigo ler como eu lia antes. É inevitável. Eu já olho procurando forma e analisando o poema. Eu não consigo mais fazer de uma forma fluida e simplória como eu fazia antes. Mas eu não acredito que isso seja algo que seja ruim, sabe? Eu acho que me engrandeceu muito em muitos aspectos. Então, eu não sei se eu concordo ou discordo ainda com essa afirmação. Tem os prós e os contras. Uhum. Você disse há pouco que escreve poesia. Desde quando você escreve poesia? Quando você começou a escrever? Eu comecei muito, muito nova. Eu acho que com antes dos 12. Eu comecei no teatro com 9. Nossa, eu nunca parei para pensar quando eu comecei a escrever poesia. Mas foi muito nova. Eu acho que foi muito próximo à minha entrada no teatro. Eu acho que foi próximo aos 9 anos. Aos 9, 10 anos. Eu fui uma criança que lia muito, né? Eu não tinha muitas crianças por perto para brincar. Eu sou a filha caçula, meus irmãos são mais velhos que eu, e eu não tinha muita referência em ter crianças para brincar. Então, as minhas brincadeiras eram regadas à leitura, caça-palavras. Eu era uma criança que brincava com caça-palavras, com dicionário, desde muito pequena. Então, eu era um pouco esquisita, assim, mediante aos meus coleguinhas da mesma idade. Mas eu acho que eu comecei mais ou menos na mesma época do teatro. Eu acho que eu não lembro bem, eu comecei muito pequena, mas eu acredito que seja na mesma época. E você falou das leituras, o que você lia naquela época? Que livros você lembra de ter lido e gostado quando era criança? Eu acho que eu já comentei isso com você numa aula, mas eu acredito que o primeiro livro de poesia que eu lembro de ler foi de Fernando Pessoa. Começou bem, né? Começou pelo topo, já tá bom. Foi o primeiro livro de poesias que eu tive acesso, foi do Fernando Pessoa. E aí depois eu comecei a ler um pouco de tudo, Clarice Lispector, eu gostava muito desde pequena. E Cora Coralina era um livro que, tipo, eu lembro da minha mãe me dar esse livro por ela achar um livro
que era adequado na época, e eu também gostei muito. Tem muitos livros. Eu sempre gostei, mas uma autora que marcou muito foi a Cecília Meirelles, eu gostava muito. Uhum. Muito mesmo. É engraçado você falar desses autores, né? Porque geralmente quando se pergunta isso, a pessoa fala assim: comecei lendo Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, O Pequeno Príncipe, Contos de Fadas. Eu não estou desvalorizando nada disso, porque são autores importantes, né? Gêneros também que eu, por exemplo, adoro, né? A questão dos contos de fadas e tal, né? Mas geralmente essa é a leitura que se oferece para as crianças, né? Sinceramente, a primeira vez que alguém me diz que o primeiro livro que leu foi do Fernando Pessoa. Eu era uma criança esquisita. O Fernando Pessoa é um autor radicalmente intelectual, né? Um filósofo, é alguém que pensa a poesia, refaz a poesia, desde as suas raízes, né? Por outro lado, Fernando Pessoa adorava crianças, né? Ele convivia muito. Ele nunca teve uma casa própria, né? Muitas vezes ele morava com tias. Ele teve uma época grande na vida dele em que ele morou na casa de uma irmã, e essa irmã era casada, tinha filhos, né? Então esses sobrinhos eram a paixão do Fernando Pessoa. Ele inventava personagens para eles, tal. Tinha uma convivência muito, muito simpática, né? Com essas crianças. Então eu estou imaginando você aí com esse titio Fernando Pessoa, as maluquices dele, né, os heterônimos dele, né, ainda como criança. Né? Eu gostava, eu me lembrei também, eu gostava muito de ler, porque como eu comecei no teatro também nova, então tinha a parte teórica, eu lia muito Shakespeare, eu lia muitas obras relacionadas ao teatro também. E Shakespeare foi também um autor que marcou, de certo modo, a minha infância, e justamente essas duas áreas da minha vida que eu amo tanto. Porque eu fui conhecer, como eu comecei muito pequena, então a gente lia muitas peças teatrais do Shakespeare. Então também era um tipo de leitura que eu tinha muito prazer em ler e estudar, desde muito pequenininha. Você já interpretou alguma peça do Shakespeare? Algumas. Uma Noite de Verão. Deixa eu ver. Nossa, eu tenho um sério problema em esquecer os títulos de peças. Eu acredito que você vai me perguntar, que você me pediu algumas fotos para poder ler as peças. Eu sei que eu estou um pouco ferrada, mas assim, como eu comecei muito pequena, são muitas peças. Mas enfim, uma que eu lembro que eu fiz durante um tempo da minha vida foi essa que eu falei agora. Uhum. Romeu e Julieta também. Sim. A gente já volta a falar do teatro. Quando era pequena. Os clássicos. Uhum. Também de Uma Noite de Verão. Certo. A gente já volta a falar do teatro. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a sua poesia, não é? Então, você começou cedo ali, 10, 12 anos, você já escrevia poesia. Eu gostaria de saber sobre o que você escrevia. Uma menina de 10, 12 anos escreve sobre o que em poesia? A minha escrita sempre me ajudou muito a expor aquilo que eu sentia e eu não conseguia demonstrar. Então, sempre para mim como a escrita serviu como um refúgio. Então, eu escrevia sobre tudo que eu estava sentindo naqueles momentos. Então, eu escrevia e rimava e colocava nos versos aquilo que eu sentia. Se eu estava num dia triste ou feliz, não sei, eu escrevia sobre aquilo. E eu sempre peguei coisas cotidianas, coisas que eu via, sei lá, o quarto do meu pai tinha uma janela que eu achava muito bonita. Então, tipo, eu escrevia um poema todo, como seria, eu lembro certinho, tipo, como seria o que meu pai tanto olhava daquela janela, a vista dos olhos do meu pai por aquela janela. Então, sempre peguei coisas muito cotidianas e coisas que eu observava. Eu sempre fui uma criança muito curiosa e observadora. Então, eu sempre pegava aquilo que eu ficava, tipo, igual esse poema. Eu ficava pensando, tipo, por que meu pai fica tanto olhando naquela janela? Que ele ficava escorado na janela. Aí eu ia e, tipo, ficava na janela na mesma posição. E aí um dia eu falei assim, eu vou escrever sobre isso. Aí eu peguei e escrevi, tipo, o que os olhos dele viam daquela janela. E aí eu sempre peguei coisas cotidianas, tipo, minha mãe, ela sempre que ela chegava do trabalho, ela tinha o mesmo hábito, tipo, de ir para a sala
Aí, tipo, pegava bem, se abraçava ela, e ela sempre falava, tipo... E quando eu não falava isso, quando não tinha essa rotina, eu falava, Deus te abençoe, minha filha. Aí eu escrevi um certo dia sobre esse hábito dela de falar isso. Tipo, então eu sempre peguei coisas muito cotidianas sobre os meus dias e sempre peguei coisas que eu tava sentindo ali. Então, sempre foi para mim como um refúgio, uma forma de colocar para fora determinadas coisas que eu tinha dificuldade de falar, sabe? Eu acho que sempre foi isso. Então, se você me perguntar sobre o que eu escrevi, eu vou falar sobre tudo, porque eu realmente escrevia sobre tudo. Você ainda tem esses primeiros poemas? Eu tenho, mas eu não tenho ele aqui comigo. Eu tenho eles em cadernos e eles ficam em BH. Eu não trouxe para Uberaba, com medo de perder, com medo de... Enfim, eles ficam guardados lá em casa, na casa da minha mãe, no caso. Eu escrevia muito... Eu sempre gostei muito do papel, do ato do papel. Agora eu tô me acostumando. Aí, quando eu saio sem bloquinho de papel, eu vou e pego, coloco no telefone também para não perder, salvo no e-mail, no Drive. Mas eu sempre gostei muito do papel. Eu tenho esses primeiros poemas, mas eles estão todos guardados lá na casa da minha mãe. Uhum. Eu perguntei isso porque uma outra tradição no campo das letras é a dos poetas queimarem os seus primeiros poemas, né? Eu guardo com muito amor. Ele passa por tanta fase, por tanta experiência, e a poesia vai mudando, a relação com a poesia vai mudando. Então, muita gente, se não perde, destrói, né? Sente uma certa vergonha daqueles textos infantis ou juvenis e acaba pondo fogo neles. Não foi o que aconteceu com você, ainda bem, para nossa sorte, não é? Quando você os lê, o que é que você sente? Eu sinto saudade, sabe? Daquilo que passou. Igual o poema do meu pai. São memórias muito, muito ricas que eu tenho, porque eu já não tenho mais o meu pai. Então, quando eu leio, me faz lembrar do porquê que eu escrevi aquilo, sabe? Por que eu procurei escrever aquilo. Então, sempre refresca a minha memória, tipo, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Tem poemas mais bobinhos, tem poemas que eu falo assim... Hoje em dia, com um olhar um pouco mais técnico, eu falo, isso realmente não parece a escrita tipo, de uma criança de 10, 11 anos. Tem poemas que eu olho e consigo falar isso hoje em dia. E tem poemas também que enfim, mas eu guardo com carinho, assim, grande parte deles, porque me trazem à tona a Camila que eu fui um dia, a Camila criança que eu fui um dia, e me faz lembrar de quem eu fui e quem eu construí para ser hoje, né? Tanto que eu batalho para ser a mulher que eu sou hoje em dia, em vários e múltiplos sentidos. E me traz boas recordações de quem eu fui e daquilo que eu escrevi também, principalmente os poemas que eram, tipo, característicos das pessoas. Tipo, tem poemas que eu escrevia, tipo... observando minha irmã. Então, são momentos e são poemas que me remetem a isso. E tem poemas que eu acho que ninguém nunca leu, porque eu nunca fui de ficar mostrando. Alguns eu mostrava e tal, alguns ou outros, mas muito poucos, mas que eram coisas que, tipo, eu lendo, eu vou lembrar. E tipo, se eu mostrar isso para alguém em específico, tem certeza que vai lembrar também, tipo, vai remeter às lembranças, às memórias que já se passaram, que provavelmente já ficariam perdidas se não tivessem sido registradas, porque hora ou outra eu também esqueço algumas das coisas que eu escrevi. Então, reler me faz, tipo, relembrar e reviver, de certa forma, aquilo que já passou e que cairia no esquecimento. Pelo que eu observei, você, ao descrever seu processo artístico naquela época, se concentrou em alguns aspectos, né? A observação do cotidiano, a expressão da subjetividade, o registro de memórias, de hábitos. Né? E agora? Seu processo artístico ainda é assim? Ainda se parece com isso? Ou mudou muito? Como é que você escreve agora? Eu tenho me voltado muito, agora, na minha escrita, muito para a poesia marginal e uma poesia também corpórea. Quando eu falo de poesia marginal, eu falo da poesia de modo com que eu tento falar nas minhas palavras, eu tento usar as minhas palavras de um jeito que eu faça as pessoas ouvirem aquilo que eu quero dizer.
por exemplo, eu escrevo muito sobre a poesia para pessoas pretas, de pessoas pretas, que são poemas que as pessoas geralmente não têm muito interesse em ouvir. Então, eu escolhi escrever sobre esse tipo de poesia. Eu escrevo muita poesia em forma de manifesto, em forma de protesto, que também é uma forma de eu me comunicar e de eu dizer aquilo que eu estou sentindo mediante aquilo que me fere, que me machuca, que massacra a mim e aos meus. Durante a graduação, eu me apaixonei muito pela poesia corpórea, que é a poesia tátil, que é a poesia que fala do corpo. É uma poesia, de certa forma, um pouco erótica, é uma poesia que é também, de certo modo, observadora. Eu percebi que eu gosto muito desse tipo de poesia, que também é uma poesia detalhista, mas eu também não deixei de escrever sobre poesia cotidiana, obviamente de uma forma diferente de como eu escrevia de quando eu tinha 10, 11 anos, pelo certo amadurecimento da minha parte, graças às transformações que eu tive ao decorrer dos anos também, grande influência por parte da universidade, do meu ingresso à universidade, que me fez ler mais sobre muitas outras coisas, muitos outros assuntos, me fez aprender a analisar e enxergar a poesia com outros olhos, mas eu continuo escrevendo, de certo modo, sim, sobre poesias cotidianas, porque eu acho que as coisas simples e as miudezas da vida não podem passar despercebidas. Você falou sobre poesia corpórea. Esse é um tema também de pesquisa para você, não é? Porque você participa do Núcleo de Estudos em Poesia Contemporânea, que é um grupo de pesquisa que eu também integro, né? A liderança dele é do professor Eduardo Veras, que é também docente do curso de letras, meu amigo, seu amigo, e eu sei que você desenvolve uma pesquisa sob a orientação do Eduardo, creio que para o seu TCC, uma coisa assim, não é? Fala um pouquinho sobre esse seu lado de pesquisadora da poesia também, da pesquisa do corpo, os poetas que eu sei que você gosta, como o Ricardo Domênici, Ricardo Aleixo. Fala um pouquinho sobre esse seu lado de pesquisadora da poesia contemporânea. Então, o Núcleo de Estudos em Poesia Contemporânea foi um presente muito grande para mim, porque até então, na universidade, eu me identificava com diversas disciplinas, com diversas temáticas e abordagens dentro do curso, só que eu ainda não tinha achado, de certa forma, algo que eu falasse assim, nossa, é isso que eu quero e eu quero seguir isso. E quando eu comecei a participar do grupo de poesia contemporânea, eu sempre fui apaixonada por poesia, sempre, desde muito nova, como eu já disse aqui, mas eu descobri e meio que revivi, sabe, esse amor pela poesia, de modo a conseguir enxergar que essa era mesmo a minha área, que eu queria seguir dentro do curso e profissionalmente para o meu futuro, assim. E eu conheci autores que foram presentes, por exemplo, você citou o Ricardo Aleixo e o Ricardo Domênici, os dois poetas eu conheci dentro do Núcleo de Estudos em Poesia Contemporânea. Os dois foram, eu costumo brincar que foram paixão, assim, amor à primeira vista, pela abordagem dos dois, pela forma como eles escrevem, se expressam. Eu tive o prazer de conhecer os dois pessoalmente, são pessoas incríveis, são pessoas maravilhosas que me fizeram gostar mais ainda daquilo com que eles escrevem, do que eles trabalham. O Aleixo, ele é mais voltado, né, para a poesia marginal, para a poesia que fala sobre questões minóricas, entre muitas aspas, porque a população negra, a gente está cansado de saber que ocupa a maior porcentagem, né, da população desse país, e mesmo assim ainda tratado como minoria. Então, ele escreve uma poesia preta, uma poesia marginal, e eu sou encantada com o que ele escreve. E o Domênici também, ele escreve uma poesia homoerótica, que me despertou, de certo modo, um outro olhar, me instigou a enxergar a poesia com outro olhar, a forma como ele trabalha, como ele trata os seus versos. Então, são dois poetas que eu tenho escrito sobre, eu estou escrevendo sobre a performance, né, o corpo e a voz na poesia do Ricardo Aleixo e do Ricardo Domênici. Tive a oportunidade, como eu disse, já conheço os dois pessoalmente. O Aleixo, por ele
morar em BH, sempre que eu estou em BH, eu acompanho, eu vou nos eventos que ele está participando, já fui em eventos que ele, muitos eventos em que ele fez performances ao vivo, e tive a oportunidade de estar participando de uma mesma mesa que ele no ano passado, na UFO, que foi uma parceria, né, entre os grupos de estudos da UFTM e da UFO. O Domênico também, já o conheci pessoalmente, tive o prazer de fazer uma entrevista com ele, perguntando e estudando um pouco mais sobre as questões da poesia homoerótica, sobre as suas obras em si. Então, são dois poetas que eu tenho me debruçado e mastigado um pouquinho diariamente, lendo sobre, estudando, acompanhando, e são as temáticas aí que eu escolhi para poder fazer o meu TCC. Muito provavelmente vão ser base do meu projeto de mestrado para quando eu me formar. Uhum. Tudo isso é muito lindo. Agora eu quero te propor um desafio, né? Você tem convivido com a poesia, seja como leitora, seja como poeta, desde criança. Você é uma pessoa jovem, está aí no começo dos seus 20 anos, né? Mas você já tem aí 10, 12 anos de convivência com a poesia, seja como leitora, seja como produtora de poesia. Então eu te proponho o seguinte desafio: defina o que é poesia em 25 palavras ou menos. Meu Deus. Olha, já foram 2. Muito difícil. Deixa eu pensar. Nossa, que pergunta complexa, professor. Eu já parei de contar as palavras, viu? Eu acho que poesia, para mim, é a manifestação da arte através das palavras. Eu acho que é isso. E quando eu falo palavras, eu estou falando da poesia em sua mais ampla forma e diversidade. Tanto a poesia imagética, quanto a poesia sonora, quanto a poesia de modo geral. É uma pergunta muito difícil. Eu não sei de certo definir o que é poesia. É uma pergunta muito complexa. Mas eu acho que é uma manifestação de arte. Isso é óbvio. E através das palavras. Porque, para mim, a poesia está nos detalhes. Eu acho que eu vejo poesia em tudo. Então, a poesia tá no que eu vejo, tá no que você vê. A poesia tá nos pequenos detalhes. Tá nas insignificâncias e nas próprias miudezas da vida. Então, a poesia tá onde eu enxergo. A poesia é aquilo que eu respiro. Eu já passei muito tempo de 25 palavras, me desculpa, mas... Camila, eu já vi você fazendo performances de poemas diversas vezes ao longo das letras. Você já estrelou uma peça que eu escrevi e montei sobre a Marielle Franco, né? Até daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas fotos suas do teatro, de performances, seu trabalho como modelo também. Daqui a pouco, quem está nos acompanhando vai poder ver um pouco desse seu trabalho, né? Sempre me marcou muito a intensidade da sua interpretação. Assim, você é uma pessoa que dá 100% sempre, né? Seja como aluno e tal, mas como artista, essa é uma marca evidente. Eu sempre lembro de uma frase sua nos ensaios. Você sempre se dedicava, se entregava nos ensaios, mas de vez em quando você dizia assim: gente, espera, fica tranquilo, eu aconteço ao vivo. É verdade. Então, eu achava isso muito bonito e eu vi isso acontecer, né? Porque, evidentemente, os ensaios foram muito produtivos, foram muito bons, mas a sua interpretação no dia da peça foi outra coisa, assim, foi outra coisa, né? Você se tornou a Marielle ali de uma maneira que comoveu a todos, muita gente chorou mesmo quando a gente fez essa peça e tal. Agora, estou dizendo tudo isso, é só um preâmbulo para te pedir que aconteça ao vivo. Você podia dizer um dos seus poemas para nós? Poderia. Eu só tive um problema em escolher. Eu sempre tenho problema em escolher poesias.
Eu sempre leio, mas eu acho que todo mundo já deve ter ouvido O Mar Negro, que é um poema que eu acho que é um dos meus poemas preferidos hoje em dia. Mas hoje eu queria trazer algum poema diferente, já que eu falo tanto de poemas do cotidiano, poemas corpóreos. Eu separei uns 2 poemas curtinhos, eu não sei se dá tempo, mas... Dá tempo, sim, tranquilo. Tá. Você pode dizer um agora e um mais para frente, mas no final, na nossa entrevista. Tá. Eu escolhi um poema sem título, eu vou fazer a leitura dele e no final eu pego um outro curtinho. Na verdade, eu separei vários, eu falei assim, na hora vai o que eu olhar e falar é esse. Então, sim, peguei um aqui. Sobre a pele quente e nuance com o frio que fazia lá fora, o desenho tórrido sobre os meus dedos que brincavam, mais uma vez, tateavam, tateavam, tateavam. As linhas, os traços delicados, as palavras, a imagem sobre a própria carne, revestida em tons, cores e sensações que provocavam arrepios no meu mais profundo âmago, que por ora pareciam querer entreter-se nas curvas tracejadas da tua pele pelas suas tatuagens. Que lindo! É lindo. Você muda, né? Quando você declama o poema, você já muda a voz, muda o rosto. Eu não acho que é muito de mim, se eu não consigo, já é uma coisa muito natural, nem percebo que eu mudei, só vai. Então, mas esse natural é o artístico também, né? Eu acho que é o natural de você ser atriz. Porque o Fernando Pessoa, que você citou agora há pouco, todo mundo sabe, nós já estudamos isso em sala, o famoso poema dele, Autopsicografia, em que ele diz, né, que o poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é a dor Sim. que devera sente. Esse poema, no fundo, é uma teoria da poesia que aproxima o ofício do poeta do ofício do ator, né? É fingir, é criar personagens, criar estados de alma e tal, né? E eu acho muito curioso que você é as duas coisas, né? Você é poeta e é atriz. Então, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho como atriz. Como ele começou? Você já falou um pouquinho que foi aos 9 anos. Como é que uma pessoa de 9 anos entra no teatro? Quem que te levou? Houve alguém que te levou ou você foi com os próprios pés? Para ser sincera, a minha recordação que eu tinha do teatro, eu lembrava, eu não sei se foi pelo acontecimento, mas eu sempre, a vida inteira, eu contei que eu tinha começado no teatro com 12 anos, porque foi um período muito difícil para mim, foi quando eu perdi o meu pai. Então, eu lembro muito do teatro, ele entrando na minha vida de forma com que eu me conectasse, né, eu me conectava muito com a arte. Então, de certo modo, eu esquecia dos problemas e foi para mim, por muito tempo, assim como a poesia, e é até hoje, um refúgio. Eu fui descobrir que eu tinha começado mais nova e fui retomar as minhas recordações quando eu fui tirar o meu DRT, que é meu registro profissional de atriz, né, no Sindicato de Minas Gerais, e aí eu fui juntado a minha documentação e fui conversar com o meu primeiro diretor. E ele tinha diversas imagens de peças, recortes de jornais, comigo muito pequena. E eu falei, caramba, eu tinha 9 anos aqui. E aí eu fui retomar as minhas lembranças, porque até então eu sempre contei que eu tinha entrado com 12. Eu acho que pelo ato de eu lembrar do teatro, meio que realmente me salvou assim, nesse período difícil. Então as minhas recordações se prenderam nesse momento. E aí eu fui lembrar que eu comecei muito nova. Eu comecei no teatro, tinha um teatro... nesse período minha mãe estava em Neves, então, que é uma região metropolitana de BH. Então, lá em Ribeirão das Neves, eu tinha um grupo, né, uma companhia, e eu fiquei sabendo e fui para assistir e comecei a fazer parte. E depois disso, eu fui estudar um pouco mais tarde num colégio semi-interno. E lá tinha, por exemplo, você estudava de manhã, então você tinha que continuar a escolher cursos para você fazer durante a tarde. Então, eu sempre escolhi fazer o teatro, eu sempre gostei muito de teatro, e sempre foi algo que me ajudou muito. E daí eu comecei a trabalhar com teatro muito novo, porque aí eu fui passando para companhias e fui começar a querer viajar fazendo teatro.
passando de companhia por companhia, fui conhecer pessoas no ramo teatral, fui estudar mais sobre o teatro, entender o que era o teatro, trabalhei muito tempo com teatro de rua, que é uma paixão para mim, que é o teatro como, de certo modo, manifesto também, né? E fui descobrindo muitas coisas sobre o teatro que me prenderam muito e me fizeram me apaixonar ainda mais. Então, acho que o fato de eu ter começado muito nova só abriu muitos leques e possibilidades e, tipo, me transformou, de certo modo, na pessoa que eu sou hoje, porque eu não consigo imaginar uma Camila sem teatro e sem poesia. Eu não consigo imaginar isso. Como é que você se sentiu a primeira vez que pisou no palco? Assim, quando você volta à lembrança, assim, eu lembro de ter feito essa peça, a primeira peça que eu me lembro de fazer. Como é que você se sentiu naquele espaço, com aquelas pessoas, sabendo que ali você representaria uma personagem e não você, Camila? Como foi essa sensação? Eu sempre costumo dizer que o teatro, para mim, eu sempre enxerguei como uma forma de poder dar vida a pessoas, no caso, as personagens, que não tiveram oportunidade de existir. E quando eu pego algo para fazer, tanto no teatro quanto na vida, mas principalmente no teatro, e principalmente vou estudar uma personagem, eu dou tudo de mim porque eu estou realmente dando vida a alguém que não existiu e que não existe. Então eu estudo e trabalho em cima dessa personagem para poder dar o melhor de mim. Quando eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu subi num palco, porque igual você falou, eu sempre falo, né? Você até comentou que eu aconteço na hora. E é realmente isso. Eu sempre, quando eu vou fazer qualquer coisa que eu tenho uma direção nova, eu sempre falo isso, inclusive. Eu falo, olha, você confia no meu trabalho? Você já me viu apresentando? Você confia em mim? Porque eu preciso que você confie em mim, porque de fato, eu aconteço na hora. Tipo, eu trabalho os períodos de exaustão, mas, assim, flui de um modo que eu não sei explicar, inexplicável, na hora. Então, porque eu, Camila, sou uma pessoa que, com alguns aspectos, eu tenho uma certa timidez. Apesar de ser desinibida, eu tenho uma certa timidez, um certo, enfim. E aí eu meio que sempre falo isso porque acontece na hora. A primeira vez que eu subi no palco, eu era muito pequena. Eu guardo até hoje, eu tenho uma caixinha de recordação lá em casa, que o meu cabelo era grande e tal, fizeram uma trança e amarraram com barbante. Eu tenho esse barbante até hoje, porque eu não sabia o que era pisar num palco até então. Então, quando eu tava muito nervosa, eu lembro de ter dado quase que dor de barriga lá atrás, no camarim, antes de entrar, lá na coxia já, e eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou esquecer tudo e não sei o quê. E quando eu entrei em cena, eu me transformei, tipo, não era mais a Camila. E quando eu percebi que eu poderia fazer isso no teatro, eu falei, é isso que eu quero pra mim. Porque eu ver o ato de me transformar, eu conseguir me transformar naquilo que eu estava trabalhando, estudando para poder fazer bem feito, me fez, assim, transbordar. Eu me lembro de ficar em êxtase e de ver as pessoas vibrando na plateia com aquilo que eu estava fazendo e falar assim, eu quero isso, eu quero continuar fazendo isso. Então era sempre muito engraçado, porque eu ficava muito nervosa, eu sempre fico muito nervosa até hoje, só que na hora flui de uma maneira que eu de verdade não sei explicar o que acontece. O meu corpo muda, parece que não existe a Camila por um determinado período de tempo. E eu literalmente empresto o meu corpo, a minha voz, para que aconteça. A minha experiência com o teatro me ensinou uma coisa, assim, né? Eu já tive grupo de teatro, já dirigi grupo de teatro, já fiz também algumas peças, mas o que sempre me marcou no teatro foi o momento do aplauso. Quando termina a peça e o grupo se posta ali, um ao lado do outro, e recebe aqueles aplausos, sempre me deu uma sensação extraordinária da missão cumprida, né? Da missão cumprida. Deu tudo certo, a peça foi feita, e aí vem aquele mar de aplausos. Para mim sempre foi uma sensação muito satisfatória. O que é que você sente nesse momento, quando termina a peça e o público aplaude?
Eu acho que é alívio. E a primeira coisa que eu faço é porque, assim, eu tenho uma visão enquanto Camila atriz e enquanto Camila como professora de teatro, que é diferente, porque enquanto professora, às vezes eu também atuo com os meus alunos quando precisa. Tipo, eu, enquanto Camila, se eu vou apresentar um solo, enfim, eu fico muito aliviada. É a primeira coisa que eu sinto. Quando eu tô com mais pessoas, principalmente pessoas, meus alunos, ou então quando eu tô trabalhando com outros atores num processo muito longo de preparação até realizar o espetáculo, então a apresentação da cena, além do alívio, a primeira coisa que eu sinto é, tipo, vontade, tipo, de agradecer, porque às vezes é tão exaustivo o processo de você estar ali todos os dias ensaiando, treinando e dando o seu máximo e o período de exaustão. E quando você acaba e você vê que tá tudo certo e que deu tudo certo e que tá todo mundo, tipo, transbordando junto, não tem... Não, eu literalmente eu transbordo. A primeira coisa que eu quero fazer, tipo, quando acaba ali, a gente agradece, eu saio abraçando todo mundo, eu saio muito louca, muito feliz, porque deu certo, sabe? Porque você como já participou de teatro por bastante tempo, como já dirigiu teatro, você sabe como é isso, você fica sempre muito nervoso, e você fica assim, meu Deus, será que vai dar certo? Às vezes tá tipo, vocês ensaiaram tanto e vocês ainda a gente fica um pouco receoso ainda. Será que isso vai dar certo? Será que o time vai dar na hora exata e tal? Quando você vê que só foi, que tá todo mundo que se emocionou junto, ou então conseguiu rir junto com você durante a peça, só eu fico muito feliz. Eu saio agradecendo todo mundo e é uma loucura. O final lá, o fundo do camarim, é sempre muita festa. É que para o artista e principalmente para o ator, para quem trabalha para quem trabalha no teatro, o artista é aquele que trabalha à vista dos outros, não é? E para o bailarino, para o teatro, enfim, para quem trabalha com performance, isso é mais verdade ainda. Você está fazendo a obra enquanto as pessoas estão olhando, né? Então, o julgamento já é feito durante o processo, né? Não é o caso do livro. Você publica um livro, ele já está pronto, as pessoas vão receber o produto já preparado, já prontinho, né? No teatro, não. O teatro vai se fazendo ali diante dos olhos do público. Há um perigo, há um risco no teatro, não é? Você já sentiu esse risco, esse medo de cair na corda bamba? Eu acho que o que me faz ser tão apaixonada pelo teatro é exatamente o risco. Porque as experiências que eu tive de trabalhar com câmera, eu não fui tão feliz. Claro que foram. Me engrandeceram muito enquanto pessoa, mas eu acho que eu não fui tão feliz quanto eu sou com o frio na barriga que me dá quando eu tô apresentando. O medo de esquecer uma fala e de ter que improvisar, porque isso acontece muito. Você esqueceu, às vezes, a fala, dá um branco, você tem que improvisar em cima e o time é muito curto para poder dar sequência, principalmente quando não é um solo, porque a sua fala deixa para a fala do outro, então tem que dar certo, você tem que. Se você precisa improvisar, você tem que improvisar de um jeito que a pessoa pegue rápido e lembre da fala dela. Então, é uma responsabilidade que você tem com você e com o outro. E quando é um solo também, se você esquece, te dá um branco infinito, você não consegue voltar mais para o fluxo da cena. Então, essas questões todas me fazem dar muito frio na barriga. Então, todas as vezes eu posso apresentar, tipo, a mesma peça 1 milhão de vezes, eu sempre vou ter o mesmo frio na barriga e o mesmo, por mais que se torne, de certo modo, o texto, pelo menos, mais automático, algo que, tipo, mais você a probabilidade de esquecer vai ser muito menor, você ainda tem um certo medo de errar e te dá um frio na barriga. E esse frio na barriga que me faz gostar tanto do teatro e, enfim. É arte ao vivo, né? E também esse aspecto colaborativo do teatro que é muito atraente, né? Você fazer em parceria ali. Sim. É muito bonito. Camila, eu quero aproveitar para mostrar para os nossos amigos que estão nos vendo agora algumas imagens do seu trabalho, como atriz, como poeta e como modelo também. E aí seria bom se você fosse comentando um pouquinho essas fotos, se lembrar de quando elas foram tiradas, qual é a peça, qual é o trabalho. Deixa eu apresentar aqui, só um minutinho.
Então, montei aqui, para ilustrar esse nosso Belas Artes com a Camila Manuela, montei essa apresentação com algumas fotos dela. Vamos ver? Você lembra que peça é essa? Deixa eu ver que não está aparecendo ainda. Opa, Para mim. apareceu? Ainda não. Ué. Deixa eu voltar um pouquinho. Tá. Não apareceu a tela para mim. Deixa eu tentar de novo. Tá bom. Problemas de programa ao vivo, né? Sim. Vamos ver se dá certo. Agora tá indo. Ah, então tá bom. Apareceu o ícone aqui da apresentação. Agora abriu. Agora abriu. Deixa eu colocar em tela cheia. Isso, vou voltar. Então, para ilustrar esse Belas Artes com a Camila Manuela, algumas fotos. Agora você está vendo, né? Sim, Você lembra que trabalho é esse? lembro. Agora, vai ser mais fácil porque eu acho que essas fotos são de Uberaba e eu não peguei peças mais antigas. Como eu disse, eu sou bem ruim com o nome. Mas, ó, essa foi Onde Eu Nasci, Passa um Rio. É um trabalho, um texto autoral do meu amigo Michael Mundoca, em que eu fiz a direção. Esses atores todos em cena eram alunos meus, de uma turma de teatro, de um programa que eu tinha, de um projeto que chamava Ato Cênico na universidade, em que eu dava aulas de teatro. E a gente participou do festival Mínima Cena, se eu não me engano, de 2017. Eu acho que foi 2017 ou 2018, eu não me lembro o ano. Mas foi do Mínima Cena e a gente teve indicação ao prêmio de melhor atriz durante essa apresentação, esse festival. E foi a primeira apresentação dos meninos. Eu lembro que foi muito engraçado, porque teve um aluno meu que ele falou: Camis, eu tô com dor de barriga, o que eu vou fazer? Ele nunca tinha subido num palco. E eu falei assim, calma que vai dar tudo certo. E no final foi a festa que eu falei que geralmente a gente faz. Todo mundo vibrando muito, porque deu muito certo, todo mundo chorou na plateia, a gente viu as pessoas chorando, e todo mundo aplaudindo muito. Os meninos que tiveram, em sua grande maioria, a primeira experiência em um palco profissional, porque o palco do SESI é um palco profissional, a gente vibrou muito. Eu, enquanto professora, enquanto diretora, eu fiquei muito feliz com o resultado da cena e com os meus alunos. Eu sou muito professora babona, muito mãe babona, assim, nesse sentido. E essa aqui? Essa apresentação, a peça se chama Memórias de Barro, de direção do Mário Cortez, que é um ator daqui de Uberaba, muito talentoso. Ele me convidou, ele me viu declamando um texto, porque esse é um texto tirado do livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que é uma mulher que eu admiro muito enquanto escritora, enquanto mulher, enquanto tudo. Eu admiro muito a escrita dela. E eu sempre, durante as minhas aulas, eu levo poesia para finalizar as aulas de teatro. Eu sempre levo uma poesia para poder terminar, faço um curto relaxamento para poder todo mundo sair dali muito bem. E aí eu levei em uma aula esse conto, né? Olhos d'Água, um trechinho. E ele falou assim, Camila, eu quero te fazer um convite. Vamos fazer uma peça embasado nesse texto? Aí eu falei, vamos. E aí a gente fez e ficou muito bom o trabalho. Eu sou suspeita para falar, porque eu admiro muito a Conceição. E esse livro em específico dela é um livro que eu gosto muito. E a gente trabalhou em cima dele para poder fazer essa peça que a gente intitulou de Memórias de Barro, que remete a toda a ancestralidade, a um texto de memórias mesmo. E é uma peça, uma cena assim que eu fiz, que eu apresentei, que eu gosto muito. Eu acho que a próxima é da mesma peça? É da mesma peça, Memórias de Barro. Uhum. Essa peça, ela é a história de uma mulher que ela se perde nas lembranças e ela vai se perdendo, né? Ela não sabe mais o que é real e o que não é real. E durante todo o texto,
ela vai tentando lembrar de que cor que eram os olhos da mãe. Então, aí na cena dá para ver alguns objetos de cena, ela tem um vaso grande, um barralô de barro, um tecido que ela lembra da costura da mãe, as rosas que ela lembra do jardim. É um texto muito, muito bonito, muito forte, que foi adaptado para a cena. E essa eu vi. Essa Você e o grupo apresentaram essa peça num evento do curso de letras, se não me engano, um evento produzido pela Luciana Colucci, não foi? Sim. Essa peça é um dos xodós que eu tenho dentro da universidade também. Eu gostei muito de fazer essa peça, pela desconstrução da personagem. Eu lembro que essa peça foi para o CEL de 2016 ou 2017. Eu sou muito ruim de data, mas foi entre... 2017, né? O CEL é o congresso que o curso de letras promove, o congresso de literatura e linguística, e é sempre nos anos ímpares. Então foi 2017. Foi no ano de... Eu tinha entrado há pouco tempo na universidade, aí a Colucci, que é uma professora que eu também gosto muito, ela descobriu que eu fazia teatro, e a gente já se conhecia, e aí ela foi me procurou e ofereceu um texto a peça chamava A Balada das Irmãs Mariáttinen, que é uma produção de um amigo dela, que já tinha escrito há muito tempo, e aí ela propôs para mim, para Beatriz Oliveira, que também é atriz, é da minha turma do curso de letras, a turma 21, e nós duas fizemos essa cena em parceria com o Elvis, que também é aluno do curso de letras, e foi uma peça que eu me desconstruí bastante. E fazia bastante tempo que eu não me desconstruía tanto fazendo uma personagem. A personagem que eu fiz, no caso, ela era uma personagem idosa, então eu tive que trabalhar muito a questão da voz, porque a voz era muito rouca e ao mesmo tempo tinha que ser muito alta, porque o auditório estava completamente lotado. Eu lembro de gente estar sentada no chão, e o figurino era muito pesado. Eu tenho esse vestido até hoje. Era muito pesado. A voz, ela tinha que sair muito alta e ao mesmo tempo era uma voz muito rouca. Então tinha que dar para todo mundo que estava naquele espaço escutar. Então a gente preparou essa peça. A gente não teve tanto tempo. Acho que a gente teve um mês para poder preparar tudo, inclusive figurino. A gente foi atrás. Maquiagem eu mesma fiz. Tudo a gente conseguiu fazer ali e foi uma peça que deu muito certo. Assim, é uma peça que eu gostei muito de ter feito. Pelo pouco tempo que a gente fez, eu acho que ficou um trabalho muito bom, assim. Mas ficou lindo mesmo, eu lembro. Assim. É uma peça emocionante, dá alguns sustos de vez em quando, mas é impressionante. Assim. Trabalho belíssimo que vocês fizeram. O que mais que temos aqui? E esta? Essa peça, ela foi na apresentação do Mínima Cena, ano passado. A atriz que está comigo, ela se chama Amanda Silva, e ela se chama Qual é a Cor da Minha Morte? A direção é da Aline Rosa, que também já foi estudante do curso de letras. Eu vou contar um pouquinho brevemente como surgiu a ideia dessa peça. É uma peça inteiramente produzida por mulheres pretas, que está ainda em construção. Foi só uma cena do espetáculo que a gente está montando, que era para a gente apresentar em setembro desse ano, mas com a pandemia não deu certo, já estava tudo marcado para ser apresentado no Circuito Sexta do Teatro, que é um circuito de teatro que eu faço parte aqui em Uberaba. O mês de setembro seria o nosso. É uma peça que eu já estava pensando nisso há bastante tempo. A Amanda, ela é professora de teatro, oficineira, junto comigo no Porta Laranja, que é o grupo de teatro da UFTM. E eu já estava conversando com ela há algum tempo, falando sobre isso, que eu tinha vontade de fazer uma peça sobre isso. E no dia inclusive do evento de poesia erótica 99 vezes que a gente apresentou juntos, que você coordenou, a Aline estava lá e eu falei, Aline, eu tenho um convite para te fazer. O evento aconteceu num bar, né? E eu, no meio do bar, falei, Aline, eu tenho um convite para te fazer. Ela, fala comigo. Aí eu contei sobre a ideia. Eu lembro disso. Eu contei sobre a ideia para ela e ela falou assim, eu topo muito. E aí a gente começou a ensaiar. E aí a gente começou a recolher relatos de mulheres pretas do Brasil inteiro, de norte ao sul do país, de maneira online, pelas redes sociais, recolhendo relatos de histórias de racismo e preconceito. E é um pouco chocante, é uma peça dolorosa,
Porque os relatos, por serem embasados em histórias reais, eu fiquei um pouco chocada do que acontece aqui ao meu lado, é o que acontece lá no norte, lá no sul, vivências, experiências dolorosas e muito próximas, por diversas questões. É uma peça que, quando acabei, eu sou uma pessoa até muito forte, eu não costumo chorar em público, assim, e foi uma peça que, assim que acabou de fazer, a gente acabou de apresentar, na hora que a gente saiu, né, agradeceu e saiu, e teve que voltar para poder falar um pouquinho, como era um festival, eu tava em prantos. Foi a primeira vez na minha vida que aconteceu isso. Era uma carga tão pesada e tão forte que, na hora que eu me despi daquilo, parece que enfim, é uma peça muito pesada. Inclusive, para quem está assistindo, essa peça vai ser montada em forma de espetáculo, ela inteira. Eu queria convidar todo mundo para assistir. A gente vai divulgar muito quando sair, quando acabar a pandemia. É uma peça muito bonita. Eu acho que é um dos trabalhos, assim, eu acho que já tem mais de 14 anos de teatro. Tem 23 anos hoje, comecei com 9, já até perdi as contas, mas é um dos trabalhos mais bonitos que eu já produzi e que já vivenciei e participei. É uma peça que está, assim, incrível, incrível mesmo. Pela história, pelas vivências, pela força que essa cena e esse espetáculo representa para mim e para tantas pessoas. Olha, então vamos fazer o seguinte: depois da pandemia, quando a peça finalmente puder estrear, faremos um novo Belas Artes com você, com o elenco, com a Aline, para falar sobre a peça. Vamos sim, por favor. Combinadíssimo. E esta aqui? Essa peça foi uma peça que se chama Travessia. Eu apresentei ano passado com os meus alunos do teatro, do Porta Laranja. Foi uma apresentação que eu fiquei muito esgotada, no sentido... Eu escrevi a peça inteira, eu tive parceria do meu amigo Paulo Ribeiro, que é um amigo cronista de BH, talentosíssimo, me ajudou na tessitura textual, ideias, me ajudou na escrita. E a música, novamente, da parceria que eu tenho com o Michael Mundoca, que é um amigo que eu fiz em Uberaba, hoje em dia está lá no Nordeste do país, estudando aí cultura afro-brasileira. E a direção não era minha, aconteceu alguns fatores que eu assumi também a direção. Eu não ia dirigir porque eu estava atuando, e quando eu descobri que eu teria que dirigir, não dava tempo de trocar e fazer a preparação de outra atriz. Então foi uma peça que eu escrevi, que eu dirigi e que eu atuei, e foram 24 pessoas junto comigo. Então era um número muito grande de atores, em grande parte iniciantes. Então foi assim, e a peça tinha muitos movimentos sincronizados. Foi uma peça que todo mundo ficou muito exausto, muito cansado, a gente ensaiava muito, e eu exigia muito dos meus alunos, no sentido de ser uma peça que eu acreditava que valeria a pena a gente se esforçar muito, assim como eu acredito em todas, mas principalmente por ser um festival, principalmente por ser uma peça em que muitos pisaram num palco profissional pela primeira vez, e era um número muito grande de alunos. Era uma peça que eu coloquei canto ao vivo junto na peça, então eram muitas coisas. Eu fiquei muito feliz, a gente ganhou o prêmio de júri popular no dia dessa apresentação. Foi uma peça que eu fiquei muito feliz em fazer, saí de lá quase com pneumonia depois da peça, porque a personagem tinha que entrar molhado, o ar-condicionado bateu, assim, eu quase perdi a voz. Eu tirei voz do além para poder fazer essa apresentação. No outro dia eu tinha que fazer a anterior, porque foram dias separados, essa foi primeiro do que Qual a Cor da Minha Morte. E eu tava sem voz nenhuma, eu perdi a voz de um dia para o outro, tive que fazer um trabalho enorme para conseguir recuperar a voz. Mas foi uma peça que eu sou muito grata de ter produzido. Foi em parceria com o Centro Cultural da UFTM, pelo Porta Laranja. Eu sou muito feliz em ter feito essa peça, muito feliz de como aconteceu tudo aconteceu de forma muito sincronizada. É aquilo que eu estava falando. Quando você acaba, você olha e fala assim, acabou, aconteceu. Só via gente chorando, todo mundo muito eufórico porque tinha dado tudo certo. Eu não queria assistir o vídeo, porque eu geralmente não assisto nada depois que eu apresento, eu tenho esse problema. Eu sou um pouco perfeccionista e eu não gosto de me assistir depois. E eu não assisti, e aí meus alunos falaram assim, não, Cami, você vai assistir sim, porque ficou perfeito, porque tinha uma cena de queda que eu fazia os meninos caírem repetidas vezes até ficar sincronizado nos ensaios.
E nunca dava certo. E eu falava assim, não, vai ter que ser assim. E no dia da peça aconteceu perfeitamente sincronizado. E eu já estava assim, acho não vai dar, vai ser igual nos ensaios, mas vai ser porque não dá tempo de mudar. E foi perfeito. Na hora que eu assisti o vídeo, porque me fizeram assistir o vídeo, foi acho que o primeiro vídeo que eu assisti depois de apresentar na vida, me fizeram assistir, foi perfeito. Assim, a queda, tudo, foi uma peça que eu tenho muito orgulho de ter produzido, feito parte, muito orgulhosa dos meus alunos de terem feito, se entregaram muito. O teatro é um milagre, né, Camila? O teatro é um milagre extremamente frágil. Pode dar certo, pode não dar. Quando Sim. dá, é miraculoso mesmo, né? É maravilhoso. Sim. E essa eu tenho xodó também por essa apresentação, porque pelo que ela significa, foi a peça que você comentou, inclusive, que foi o Requiem para Marielle Franco. Foi um texto em homenagem, que depois também eu fiquei aos prantos depois de apresentar. Foi um texto que você escreveu, inclusive, você pode falar um pouquinho sobre ele também, mas que eu tive muita honra de apresentar sobre sua direção. Foi um texto que eu gostei muito de apresentar, pelo que ele significa, pela força que ele significa, por quem Marielle foi e ainda é e o que ela representa. É um texto que eu tenho, uma apresentação que eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Eu tenho muita vontade de repetir essa apresentação, né? Repetir essa peça, porque por diversas circunstâncias a gente só fez uma vez, né? Mas acho que foi muito marcante mesmo. Um requiem mesmo, né? Uma espécie de cerimônia fúnebre. Sim. Que a gente fez aí teatralmente, poucos meses depois do assassinato da Marielle, né? E você representou a Marielle de uma maneira estupenda, né? Assim, como ela é mesmo, né? Uma orixá ascendendo aos céus, assim, eu acho que ficou bonito. Mas eu me lembro de tudo, mas eu me lembro de uma coisa que aconteceu durante a apresentação, que o tempo inteiro eu pedi para que não acontecesse, né? Porque você lembra dos ensaios, né? A gente se emocionava muito, porque pelo texto, por aquilo que vocês diziam, que vocês faziam, e pela Marielle, é claro, né? Pelas circunstâncias da morte dela. Mas eu me lembro de dizer, né? É um espetáculo e tal, e eu falei várias vezes, Camila, você não pode chorar. É para você fazer o público chorar, mas você não pode chorar. E você dizia, tá certo, professor, tá certo, professor. Mas você chorou em cena, né? Não foi só depois que você chorou. Houve um momento que você estava declamando uma parte do texto e começou a chorar, não é? Não foi assim? Foi. Eu não consegui segurar. Foi uma peça que assim, a morte da Marielle aconteceu numa data muito próxima ao meu aniversário. E eu fiquei muito reflexiva, porque quando um dos meus morre parte de mim, morre parte de todos nós. E ela representava muito. E o texto da meu olho aqui já encheu d'água, mas o texto dela, o que você escreveu, enfim, me fez refletir muito sobre todas as reflexões que eu tive sobre ela, sobre o que ela representava. E era um texto muito forte para mim. Então, o tempo todo eu ficava, é muito difícil eu me desconcentrar, não é uma desconcentração, mas é muito difícil eu me deixar levar e acontecer isso em cena, de chorar. Mas eu só lembro de eu estar lá soltando o texto e chorando junto. E aí não limpava as lágrimas. Aí no final eu me permiti chorar, mas não tinha como não chorar, não tinha como. Eu via as pessoas chorando, e aí eu sentia a dor duplamente, novamente. Era uma peça que não tinha como as lágrimas não virem à tona. Meus olhos ficavam todos mariscados, como estão aqui agora de novo. Foi perfeito, foi perfeito. E aqui essa foto do grupo todo que representou, né? Esse sujeito aí de camisa azul no meio, eu tenho uma vaga ideia de quem seja, né? Mas está todo o nosso grupo aí que apresentou nesse momento, né? Momento do aplauso, do reconhecimento. Isso foi muito bonito. A Aline está aqui, né? A segunda aqui à direita, a Aline, que você comentou agora há pouco. Sim, que é a que dirige agora Qual é a Cor da Minha Morte. Muito talentosa, admiro muito. Aqui já é você num evento de poesia, né?
Eu não tenho noção qual evento que é esse. Não, não lembro. Não lembro. Eu acho que pode ter sido algum slam, porque eu fazia parte do slam Ondaka, que é pelo irmão Alessandro, que hoje em dia faz parte do curso de letras, que foi uma aquisição enorme para o curso de letras, é uma pessoa admirável, sou muito fã do trabalho dele. Em breve eu vou entrevistá-lo aqui no Belas Artes também. Por favor. Ele com certeza foi em algum slam, que eu escrevia alguns poemas e levava para participar. Quando eu vim morar aqui em Uberaba, no começo eu participava bastante dos slams. Para quem não sabe, né, é tipo uma batalha, entre aspas, de poesia falada, que são textos originais, são performances, né? E enfim, depois eu fui me distanciando um pouco do slam por questões de tempo. Eu quero muito voltar quando acabar a pandemia, porque é algo que eu gosto muito, muito mesmo. Mas provavelmente foi de algum slam. Uhum. Agora, essa já é outra parte do seu trabalho, que é como modelo, né? Como é que você começou como... É engraçado, porque assim, eu sempre me chamaram para fazer fotos desde muito nova, mas eu sempre achei, ainda acho, mas enfim, que eu não levo muito jeito para isso. No entanto, você está sendo muito modesta. Não, é verdade. Enquanto atriz, eu tenho muito orgulho de falar, eu sou atriz, é um trabalho que eu amo muito, que eu trabalho muito, eu estudo muito para poder... O tempo todo eu estou lendo coisas sobre o teatro, eu estou estudando, enfim, é um trabalho, poesia é a mesma coisa. Mas enquanto modelo, é algo que eu faço desde muito nova. Eu acredito que aí não tem foto de quando eu comecei. Eu acho que tem fotos mais recentes. Mas eu devia ter mandado alguma mais antiga. Mas, assim, sempre me chamam para fazer, e geralmente eu vou como trabalho mesmo, mas é algo que eu não costumo dizer que eu tenho muito jeito, não é uma coisa instintiva, sabe? É natural, tipo, eu nem sei muito sobre o que falar sobre isso. Mas é prazeroso também, não é? Não, sim, eu gosto muito de tirar fotos, só que enfim, eu sempre gostei muito. Eu acho que por isso eu sempre fiz desde pequena, desde nova, assim. Sempre me convidavam para fazer, igual essas aí são de um último trabalho. Essas 3 primeiras que passaram foi de um trabalho que eu fiz essa semana passada, quinta-feira passada, para uma loja aqui de Uberaba, que era para uma coleção nova de roupas. E daí a loja me chamou e eu fui fazer as fotos para a coleção nova. E eu gosto muito de tirar foto. Eu gosto de tirar, mas enfim, não sei se eu posso me considerar modelo, não. Acho que está muito longe. Mas, enfim. Aí você está sendo tímida, né? Você disse que era, então. E eu acho que essa é a última. É uma foto muito bonita, né? Essa foto foi de um ensaio que eu fiz com uma fotógrafa de Uberaba, que eu gosto muito. Foi uma seleção, ela não costuma fazer isso, foi a única vez que ela fez, eu acho, não sei, desde que eu acompanho o trabalho dela. Oi? Quem é a fotógrafa? É a Pri Martins. É uma mulher que eu admiro muito o trabalho dela, ela faz ensaios femininos, e ela fez uma seleção, desde que eu conheço ela, foi a única seleção que ela fez, eu acho, e eu participei, por participar, foram mais de 200 pessoas, e ela me escolheu, eu falei, não acredito. E aí eu fui fazer as fotos, e eu tenho um xodó enorme por essas fotos. Ela ressignificou muito a forma como eu via o meu próprio corpo. Desde que eu entrei na graduação, acho que no primeiro ano, que foi até o peso que eu estava na época, eu engordei 10 quilos do começo da faculdade até hoje. Então, porque antes, exatamente apesar de falar que eu não me considero modelo nem nada, mas eu já trabalhei com fotos enquanto mais nova. Então, eu tinha uma preocupação muito grande com o corpo até então. E ela me ressignificou muito meu olhar sobre isso. Essa foto foi do Eli Amui, que foi aluno do curso de letras, é fotógrafo hoje da UFTM, muito amigo meu. Eu entrevistei o Eli aqui no Belas Artes, é um dos programas que daqui a pouco vão para o ar, né? Ele é uma pessoa que eu gosto muito. Isso aí foi um passeio, nem era para ser um ensaio. A gente foi visitar os girassóis, ele mais uma amiga. E aí ele tirou e fez aí essa foto com todo o talento dele, essa e algumas outras fotos. E eu gosto muito dessa foto, inclusive,
Mas foi um passeio que a gente fez, não era para ser nada demais. E, enfim. Mas ficou muito bonito mesmo, né? Você fala foram visitar os girassóis, isso é uma plantação imensa de girassóis que está à margem da estrada aqui que vai de Uberaba para Uberlândia, né? De certa maneira, virou um ponto turístico, muita gente vai tirar foto lá. Você sabe que sempre que eu vejo essas fotos, principalmente esta, eu lembro da Marielle, né? Porque a imagem do girassol está, de certa maneira, associada a Marielle, né? Que honra, porque ela é uma mulher incrível, era uma mulher, é uma mulher incrível, e eu admiro muito tudo que ela fez. Isso. Eu acho que deu. Deixa eu parar aqui a apresentação. Acho que deu para ter uma boa ideia, né, do seu trabalho como modelo, como atriz, como performer. Acho isso tudo muito bonito mesmo, né? Camila, como é que está sendo para você? Nós estamos agora caminhando para o encerramento desse nosso programa. Como é que está sendo para você viver o isolamento social por causa da Covid-19? Está sendo muito complexo em relação. Eu sou, como eu disse, uma pessoa que gosta muito das pessoas, eu gosto muito de contato com as pessoas, eu sou uma pessoa muito tátil, eu costumo dizer, eu gosto de estar abraçando as pessoas, de conversar frente a frente, eu converso muito gesticulando, eu gosto de estar sempre perto das pessoas que eu gosto, e estar me isolando nesse momento está sendo algo muito difícil, principalmente pelo fato também de não conseguir ver minha família. Eu preferi não ir para a casa da minha mãe, por ela ser uma pessoa de mais de idade, e eu não queria arriscar de contrair a doença no meio do caminho e passar para ela. Eu nunca faria isso. Mas está sendo muito difícil, principalmente pelos projetos todos que eu tinha em relação à arte esse ano, foram todos adiados, né? A minha própria formatura foi adiada também na universidade, eu ia me formar esse ano, não vou me formar mais, agora é só no ano que vem. Mas a gente está caminhando. Em relação ao teatro, eu estou ligada ainda ao Sexta do Teatro, a gente está trabalhando de forma online. Então, para quem quiser acompanhar, é @sextadoteatro.beraba, né, no Instagram. A gente está fazendo vídeos pontuais e lives semanais. Então, a gente está trabalhando de forma online. E em relação à poesia, eu estou lendo aquilo que eu queria ler há muito tempo e não estava tendo tempo na universidade por causa da demanda, né, das leituras que eram muito grandes. Então, eu estou lendo livros e textos de cunho mais pessoal mesmo. Tenho escrito bastante, consegui escrever um livro que eu queria escrever há muito tempo e estou fazendo um apunhado de poemas meus para uma futura também publicação. E é isso, tô aproveitando e convivendo com a arte da forma que eu posso. Morrendo de saudade de todo mundo, esperando que isso acabe logo, que esses dias difíceis acabem logo, para que a gente possa de novo encontrar, para poder falar de poesia, de arte, de forma presencial. Então, a arte continua presente na sua vida mesmo, com esse isolamento, com esse Covid e tudo, né? Com então, certeza. Eu queria te perguntar, para terminar, como já disse o Nietzsche, a vida sem música, a vida sem arte seria um erro. Isso é verdade, na sua opinião? Com toda certeza. Eu, Camila, não sei como eu existiria sem isso. Eu, com certeza, não seria a pessoa que eu sou e que eu sou tão orgulhosa de ser, porque eu trabalho muito para ser a pessoa que eu sou hoje em dia, sabe? Eu me relacionar com a arte, a forma como eu trato as pessoas, eu sempre trato as pessoas da forma como eu gosto e gostaria de ser tratada. Então, eu acho que muito essa questão tipo de diálogo, paciência, cuidado com o outro vem das artes. Eu sempre falo que o teatro é você para com o outro, sabe? É como você lida com você e com o outro. Então, eu acho que muito a forma como eu lido com as pessoas é a forma como que eu lido e que gosto de ser lidada, sabe? Então, eu acho que eu devo muito, na verdade, eu devo tudo. Eu não sei quem eu seria sem o teatro e a poesia na minha vida. Porque desde que eu me entendo por gente, as minhas recordações mais antigas são referentes a essas artes. Camila, obrigado pela sua presença aqui no Belas Artes, mostrando que a UFTM existe muito além do currículo Lattes. Agradeço a quem nos acompanhou.
E peço a você um último presente, além da sua presença, da sua juventude, né, do seu talento. Eu peço que você nos diga um poema para que a gente fique com poesia nas nossas vidas. Eu peguei um bem curtinho, que eu acho que resume um pouco do que a poesia é para mim. E também é sem título. Ele diz assim: escrevo com a mesma necessidade que tenho de sonhar. Leio com a mesma intensidade que uso para protestar. Faço dos versos um palco da vida, me expresso sem tanta preocupação em rimar. Bom, é isso. É lindo, preciso, perfeito. Obrigado, Camila. Cuide-se Eu que bem. agradeço. E esse recado fica para todos, que todos se cuidem e que, na medida do possível, fiquem em casa. Um Muito abraço. obrigada pelo convite. Muito, muito obrigada. Eu faço as suas palavras as minhas. Se cuidem. Se puder, fiquem em casa. Se cuidem nesse período difícil para que logo a gente possa estar novamente nos encontrando todos. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço a todos e até o próximo Belas Artes, a UFTM, Além do Lattes. Tchau. Tchau.